Você já se perguntou como funcionam os ataques do Luffy segundo a física? E se sim, será que os ataques do Chapéu de Palha fazem sentido? E a física da vida real? Existe ou não nesse universo? E como isso se aplicaria à luta do Luffy versus Kizaru? É isso que veremos nesse vídeo, então vamos nessa. Para começar com os golpes básicos do Luffy, como Gon no Pistol, Rifle, eles podem ser parcialmente explicados usando conceitos reais da física, principalmente ligados à elasticidade, movimento e rotação. Rotação, para quem não sabe, é a mesma coisa que girar. Se você gira em torno de si mesmo, você está rotacionando. No caso do Pistol, a ideia central é simples. O braço do Luffy funciona como um grande elástico. Quando ele estica o braço, ele concentra energia. Quando ele solta o braço, essa energia vira movimento, ou seja, energia cinética. Energia cinética é a energia que algo tem por estar se movendo. Uma pessoa correndo tem energia cinética. Um soco tem energia cinética. Tudo que se move tem energia cinética, só não vai ter se estiver parado. Isso significa que o soco dele não é um soco comum, é um soco carregado. Quanto mais ele estica o braço, mais energia ele guarda e mais forte será o impacto quando o braço voltar. Além disso, existe o chamado efeito chicote. Em objetos flexíveis, com uma corda, a velocidade aumenta ao longo do comprimento dela, fazendo com que a ponta da corda se mova muito mais rápido que o resto. Aplicando isso ao Luffy, a mão dele pode ir muito mais rápido do que um soco normal. Isso explica a velocidade que seu Gon no Rifle teve no clímax da luta Luffy vs Enel. Por Luffy ter esticado bastante seu braço, isso deixou seu ataque mais veloz e forte, o que o permitiu derrotar Enel. Já o Gon no Rifle é igual na base, mas com uma diferença: a rotação. Antes de atacar, o Luffy gira o braço. Esse giro gera torque, que é aquilo que faz algo começar a girar. Isso adiciona energia ao golpe, não só para frente, mas também em forma de rotação. Aqui entra outro conceito: o momento angular, que é a quantidade de movimento de algo que está girando. Quanto mais rápido algo gira, mais energia isso tem. Isso muda completamente o dano do soco, porque o Pistol é impacto direto, o Rifle é impacto mais rotação. Na prática, isso gera mais perfuração, mais dano interno, efeito de torção do corpo como uma furadeira, ou seja, é um soco que entra e continua causando dano. Importante: o giro não necessariamente deixa o golpe mais rápido em linha reta, mas ele deixa o golpe mais eficiente e destrutivo. Além disso, a rotação ajuda na estabilidade, deixando o soco mais preciso. Tá gostando do vídeo? Se tá gostando, não esquece de deixar o like e se inscrever. E é isso, vamos continuar. Agora o Gon no Bazooka. Esse golpe é uma evolução do Pistol, mas com outro objetivo: não perfurar, e sim empurrar o inimigo com tudo. A base continua sendo energia elástica, mas com uma diferença: o Luffy usa os dois braços simultaneamente, ou seja, duas forças são aplicadas ao mesmo tempo. Isso aumenta em muito o impulso total, ou seja, a quantidade de impacto passada para o inimigo. Esse golpe não só machuca, ele lança o alvo para longe. Agora entra a dúvida que com certeza você, fã de One Piece, já deve ter tido em algum momento, que é: por que o Luffy usa o Gon no Bazooka com a mão aberta? A explicação para isso é pressão. Preste atenção: mão fechada, área menor, mais pressão, mais perfuração. Mão aberta, área maior, menos pressão, mais empurrão. Ou seja, com a mão aberta, o Luffy espalha a força pelo corpo inteiro do inimigo. Resultado: em vez de perfurar, ele o arremessa, o que é bastante útil, pois, como vemos, seus inimigos sempre são lançados para outras ilhas ou contra construções ou rochas, o que faz se machucar ainda mais. Além disso, a mão aberta aumenta o tempo de contato e mais tempo igual a mais impulso transferido. E como os braços vêm de lados diferentes, ainda ocorre uma leve compressão no corpo do inimigo antes de ser lançado. Agora, indo para os golpes com Gear, Red Hawk, Giganto Pistol e Kong Gun, Red Hawk pode ser entendido como um golpe extremamente rápido que gera calor. Com o aumento da circulação de sangue no corpo, os movimentos ficam muito mais rápidos. Em velocidades muito altas, o atrito com o ar gera calor. O ar na frente do punho é comprimido, aumentando ainda mais a temperatura. Isso é parecido com o que acontece com meteoros. Além disso, o braço endurecido perde menos energia no impacto. Resultado: é um golpe que mistura dano físico mais dano térmico. Além de que o corpo do Luffy também fica mais quente quando ele utiliza o Gear Second. Já o Giganto Pistol é basicamente um aumento absurdo de tamanho. Quando o braço aumenta, aumenta mais a massa efetiva do golpe.
aumenta a área de impacto, e na física, impacto depende de massa e velocidade. Mesmo que o golpe fique mais lento por causa da resistência do ar, o aumento de massa compensa isso. Resultado é um golpe mais pesado com efeito de esmagamento. Já o Kungan funciona como compressão extrema de energia. O braço é contraído antes do ataque, como uma mola sendo comprimida para se soltar com tudo. Isso armazena muita energia. Quando essa energia é liberada, vira ataque extremamente rápido e violento. O endurecimento do braço ajuda porque deixa o braço mais rígido, evita a perda de energia. Além disso, o corpo inteiro participa do golpe, funcionando como uma estrutura mais eficiente para transmitir força. No geral, todos esses golpes seguem ideias reais da física: armazenamento de energia, liberação de energia, uso de rotação, aumento de massa, geração de calor, transferência de impulso, mas tudo isso é elevado a um nível completamente absurdo, muito além do que seria possível no mundo real. E é isso que faz os poderes do Luffy, pelo menos pra mim, serem bem interessantes, porque eles não ignoram a física, eles exageram até o limite. O que refuta aqueles fãs de One Piece que dizem que física não existe nesse universo. Porque é besteira. Pois além de todos esses exemplos, o que já confirma por si só que física real existe em One Piece, temos o Kizaru que também diz verdades reais como velocidade é força, aceleração é poder. E não podemos esquecer de outros ataques físicos que o Luffy usou, como aquele ataque que ele usou para vencer Rob Lute, no qual ele se jogou contra uma pilastra, ou sei lá o que era aquilo, e a transformou numa rede para avançá-lo em alta velocidade, aumentando a força e velocidade do golpe. Resumindo, física existe sim em One Piece. Claro que não totalmente, temos como exemplo disso o Kizaru, mas a maior parte da física real existe nessa obra. E se existe, eu não estou errado quando falei em meu vídeo Luffy vs Kizaru que o Mugiwara só acertou o almirante com seu Stargun por pura sorte. Sim, isso mesmo que você ouviu, pois o laser do Kizaru acertou o rosto do Luffy e o fez girar em altíssima velocidade como se fosse um peão. Esse giro foi tão rápido que o corpo dele chegou a se deformar parecendo uma moeba, o que nos desenhos normalmente representa velocidades extremamente altas. Coisa essa que não ocorreu quando o Luffy girou contra o Kaido, porque seus braços não se deformaram, pelo contrário, ainda eram visíveis, como vocês estão vendo, mostrando que ele não girou com tanta velocidade contra o Kaido do que contra o Almirante. Esse Stargun que o Luffy usou tem explicação na física e explicado como impulso rotacional, ou seja, uma força externa que faz um corpo começar a girar. Força externa, caso você não saiba, é qualquer coisa de fora que mexa com você. Exemplo, se uma pessoa te empurra, você se moveu por causa de uma força externa, porque algo de fora fez você se mexer. Voltando, quando Kizaru acertou o Luffy e aplicou essa força, fazendo o Luffy adquirir rotação. Agora vem um ponto mais importante. Depois de começar a girar, o Luffy aproveita essa rotação e lança um soco no mesmo sentido em que já estava girando. Na física, quando se aplica a força no mesmo sentido do movimento, você gera aceleração. Ou seja, você não só mantém a velocidade, você eleva. E cara, aceleração existe em One Piece, tanto que Kizaru falou sobre ela. Logo, isso vai para explicar essa cena. E foi exatamente isso que ocorreu. Luffy recebeu um impulso externo, que é o laser do Kizaru, e começou a girar em alta velocidade. Depois disso, ele aplicou sua própria força no mesmo sentido que estava girando. Resultado, a rotação dele aumentou ainda mais. Isso significa que o Stargun foi mais rápido do que seria se ele próprio tentasse girar sozinho, como fez contra o Kaido, porque estava carregado com velocidade de rotação que não foi criada por ele. E tem mais, quanto maior a velocidade, maior a força, como dito por Kizaru. Então aumentar a velocidade do golpe também aumenta o dano, que quer dizer que esse Stargun é muito mais forte do que o soco que ele usou contra o Kaido. Pois além dessa explicação, temos o fato de que o Luffy usou um braço musculoso para bater no Kizaru, enquanto contra o Kaido seu braço estava normal. E não podemos esquecer também do ponto onde bateu. No Kaido o soco bateu na cara dele, contra o Kizaru o soco bateu na parte lateral da cabeça, que é um ponto mais sensível, que se acertado em cheio vai levar alguém a nocaute. Não é à toa que apareceram aquelas estrelas, ou seja, se o soco do Luffy acertasse outro ponto do Kizaru, como a barriga ou o rosto, Kizaru não teria caído. Isso é tão verdade que quando o Luffy bateu no Kizaru de novo, Kizaru se levantou de boa. Enfim, esse Stargun foi mais rápido do que qualquer outro ataque que o Luffy tinha naquele momento, porque ele não dependeu só da própria força, mas também de uma força externa que deu impulso para o ataque. Algo foda, honestamente, mas só confirma a superioridade do Borsalino, porque se não fosse esse laser para aumentar a velocidade de giro do Luffy, o Stargun nunca teria acertado o marinheiro, e como tal, Kizaru teria vencido a luta.
visto que mesmo com essa aceleração, Kizaru percebeu o ataque vindo, que só confirma que sem esse impulso, o soco do Luffy não o acertaria. Isso é coerente, porque se o Luffy pudesse acertar Kizaru com sua própria velocidade, a luta não teria durado tanto, porque Kizaru não aguenta tantos ataques assim como Kaido. E sim galera, a luta durou muito mesmo, tendo em conta que a luta deles durou até o Gear 5 do Luffy se esgotar. Isso prova que o combate do Kizaru vs Luffy Gear 5 durou mais do que o fight do Luffy Gear 5 vs Kaido, porque naquela batalha o Chapéu de Palha não atingiu o limite absoluto do Gear 5. É verdade que ele desmaiou após vencer o Yonkou, mas isso foi devido à exaustão da batalha que durou uma noite inteira, e não por conta do Gear 5 ter acabado. Tanto que o corpo do Luffy ainda estava normal após vencer o Kaido, enquanto contra o Kizaru o corpo dele ficou murcho. Ou seja, uma luta inteira, equivalente a 6 ou 7 capítulos só de Luffy Gear 5 vs Kizaru, foi no off-screen. Uma tristeza, mas é verdade. Todavia, apesar disso, o Luffy nem foi capaz de acertar o Borsalino no off-screen, mesmo com o duelo durando tanto. Isso não é mentira, porque quando o Almirante aparece, ele está sem nenhum ferimento, mesmo depois de uma luta longa contra o Luffy Gear 5 que estava usando o Rei Avançado. Sim, eu vou considerar que o Luffy Gear 5 estava usando o Rei Avançado, porque além de ter mostrado o Rei Avançado quando nocauteou o marinheiro, temos o fato de que Kizaru é mais poderoso e tem um hack mais forte que o do Kaido. Isso é algo confirmado para nós quando o Almirante aparece, já que ao sentir a presença do Borsalino, Monkey demonstra um sinal claro de espanto com o nível de poder do Almirante. Espanto esse que não demonstra ao ver o Kaido em nenhum momento de Wano. Além de que quando o Luffy agarra Kizaru nessa cena que estou lhes mostrando, Kizaru não é cartoonizado. E pessoal, um hack forte quebra poderes de Akuma no Mi. E sim, Luffy cartoonizou Kizaru depois, mas isso foi após seu hack se fortalecer, tendo em conta que, como dito por Ray Lee, hack é um poder que se fortalece ao enfrentar adversários fortes. E se você os vence, seu hack se fortalece mais ainda. E como o Luffy venceu Kizaru, seu hack se fortaleceu, permitindo cartoonizar pela primeira vez o Almirante. Mas isso não altera a realidade de que o hack e poder do Kizaru são superiores aos do Kaido, sugerindo que se Kizaru e Kaido disputassem hack e poder, Kizaru ganharia. E se é assim, então é impossível o Luffy de Egghead enfrentar um almirante da marinha sem usar o Gear 5 e Rei Avançado. A menos que você pense que o Luffy atual pode lutar de igual para igual contra alguém com hack e poder superiores aos do Kaido só usando o Gear 5 sem Rei Avançado. E eu acho que até os maiores fanboys de Yonkou não seriam negacionistas a esse ponto, eu espero. Por isso que eu vou considerar sim que o Luffy Gear 5 usou o Rei Avançado contra o Kizaru no off-screen. Mas em contrapartida, os ataques normais do Almirante não são capazes também de acertarem o Luffy. E vemos isso quando o Luffy desvia por pouco de um clone do Borsalino, desvia de seu laser, além de também estar bloqueando seus ataques, como se vê nessa imagem com zoom. O que quer dizer que Kizaru só consegue acertar o Luffy quando usa aceleração. Mas ainda assim Kizaru vai ganhar na maioria das vezes, porque se defendendo dos ataques do Luffy, ele pode estender essa luta até o Chapéu de Palha chegar no limite do Gear 5. Para mais informações, recomendo assistirem o vídeo que fiz, Luffy vs Kizaru, e juntar as informações que disse lá com as que eu disse nesse vídeo. E óbvio, não podemos deixar de lado o fato do Kizaru ter alimentado o Luffy para ajudá-lo, o que apenas confirma que o Almirante não tinha intenção real de fazer mal ao Luffy, reafirmando que ele não estava lutando para matar, como estava fazendo com o Marco Barba Branca ou Hawkins. Ao óbvio, porque se Kizaru lutasse para matar, o One Piece acabaria em Egghead, porque Luffy e Chapéu de Palha seriam exterminados pelo Almirante. E se você está em dúvida sobre como é possível alguém que tem apenas Haki do Armamento avançado enfrentar um indivíduo que usa Haki do Armamento e Rei Avançado juntos, eu vou entregar um vídeo explicando isso, apesar de que deve ser um vídeo curto, porque não é algo difícil de se explicar. Mas se não quiser perder o vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. E é isso, até a próxima. E claro, não esqueçam de assistir o vídeo Luffy vs Kizaru.